Nesse vídeo eu queria falar pra vocês como que eu saí de 0 a 10 mil reais por mês em 6 meses. É muito louco como que as coisas funcionam rápido nesse mercado. É um mercado que ele é muito pouco falado e eu acredito que quando as pessoas descobrirem será tarde demais. Eu trabalhava ano passado no shopping, né? Eu trabalhava no horário da tarde, ali das 3 da tarde até as 10 horas da noite. E nesse período, a Fernanda, que é a minha mulher, ela começou a fazer alguns freelances, trabalhar com uma amiga dela como story maker. A amiga dela começou a chamar ela pra trabalhar junto, pra ajudar ela nesses trabalhos. E eu lembro que ela ia, tipo, por R$ 150, ou às vezes até de graça, né? Contanto que a amiga dela buscasse ela em casa, deixasse ela em casa, ela acabava indo. E ela começou a fazer dinheiro com isso, mas pouco dinheiro na época, ela ia mais porque ela gostava mesmo. E a gente começou literalmente com o iPhone 13, era a única coisa que a gente tinha, né? A gente tinha celular. Por mais que a gente já tivesse alguma intenção de talvez criar uma segunda fonte de renda, né? A gente sempre nunca dependeu só do nosso CLT, porque a gente mora no Brasil hoje, todo mundo sabe a dificuldade que é você depender de 2, 3 mil reais por mês no CLT. Por mais que você some 2 pessoas, o custo de vida é caríssimo, né? E eu lembro que ela começou ali, mais ou menos na metade ali de 2024, eu estava no shopping, né? Eu lembro que em novembro eu realmente abri o olho para a oportunidade que estava na minha frente, né? Eu percebi, né, que o mercado era um mercado muito abundante, existia uma demanda absurda e eu percebi que realmente dava para fazer dinheiro com isso, né? E eu lembro que eu percebi isso em novembro de 2024, eu escrevi no meu diário, inclusive eu só sei que foi em novembro de 2024 porque eu escrevi isso no meu diário, que eu achava que existia mesmo uma oportunidade diante dos meus olhos e que isso talvez me possibilitaria largar o CLT, né? Porque eu lembro que eu entrei no shopping pensando em ter um tempo livre durante o dia, porque um trabalho normal não me daria esse tempo, mas eu também entrei pensando em sair, né? Desde o momento que eu entrei lá, eu tinha a intenção de criar uma fonte de renda que me fizesse não depender mais de um CLT. E desde então eu comecei a trabalhar com a Fer, ali mais ou menos em novembro de 2024. Eu ficava mais nos bastidores, editando os vídeos e ajudando ela com isso, e a gente focou mesmo. Eu lembro que a gente mudou o Instagram dela para Story Maker, né? Até então era Video Maker Mobile, eu ficava meio confuso o que ela fazia ainda. A gente mudou para Story Maker, se posicionou. E aí, quando foi em janeiro de 2025, eu saí do meu trabalho. Eu já tinha intenção de sair, eu dei sorte que o meu chefe me mandou embora. Então, isso me possibilitou ali, né, pegar o seguro-desemprego, pegar o meu dinheiro do acerto e investir no nosso negócio. Então, a gente rapidamente pegou um outro aparelho. E na mesma época, ali no final do ano, eu já comprei o computador. Tô pensando em usar o computador para editar os vídeos. Foi literalmente uma aposta, assim, eu não tinha certeza se ia dar certo. De qualquer forma, eu precisava comprar um computador. Tanto que eu comprei já o MacBook pensando nisso, pensando nessa praticidade de passar os arquivos do iPhone pro computador para ser fácil para mim editar os vídeos e tudo mais. E foi literalmente uma aposta que a gente fez, assim, porque eu lembro que na época eu falei, caramba, realmente existe uma oportunidade, né? Hoje você não precisa ter o melhor celular do mundo para começar, e ao mesmo tempo esse celular não sendo o melhor celular do mundo, ele é completamente capaz de fazer com que você grave um vídeo de qualidade, né? E não precisa ser um vídeo assim em 8K, 120 frames por segundo, porque você vai postar isso nos stories. Então, por mais que você filme ali em 60 frames e talvez em 4K para você ter um pouco mais de qualidade na imagem, na edição final vai sair 1080, provavelmente 30 frames por segundo, porque você tá postando no Instagram, né? Pra quem não sabe, Story Maker é uma profissão nova, que a maioria das pessoas não conhece, teve um boom ali em 2024, mas basicamente a gente faz o acompanhamento em tempo real nos stories de tudo que tá acontecendo em um evento específico. E eu percebi essa oportunidade, que eu tinha um aparelho, pelo menos um aparelho que era capaz. Eu percebi que existia um mercado muito abundante. As pessoas não falam muito desse mercado, mas é um mercado que existe há anos. Tá debaixo do nariz de todo mundo e é impressionante a quantidade de profissionais que esse mercado sustenta. É um mercado que movimenta aí 30 bilhões de reais por ano no Brasil, até mais do que isso. Teve anos que foi muito mais do que isso. E tem um ticket médio absurdo. É o mercado de casamentos, né? Acredito que vocês já imaginam aí que é esse mercado. Uma pessoa vai gastar em média aí de 60 a 80 mil num casamento, e parece-me que o ticket médio é de 66 mil reais. Então imagina que cada casamento movimenta 66 mil reais. Então você imagina quantos fornecedores de casamento que um único casal decidindo casar sustenta com 66 mil reais.
E eu lembro que eu percebi isso em 2023, eu falei, caramba, existe esse gap de oportunidade, porque se você parar pra pensar, há 10 anos atrás você não conseguia gravar um vídeo com o celular, não existia essa necessidade de postar nos stories, e eu lembro que eu vi isso e eu falei, caramba, e é um mercado abundante, né? Eu lembro que começou a aparecer um anúncio pra mim do mercado de casamento, quão abundante era, e eu falei, caramba, realmente existe essa oportunidade, existe essa demanda, né? Uma coisa que as pessoas, que eu até tava falando com a minha irmã, e as pessoas não percebem, é que você não calcula se o mercado é bom pela falta de concorrência. Você calcula se ele é bom pela quantidade de demanda. E quando eu comecei a trabalhar, quando a gente começou a trabalhar com casamento, a gente começou a perceber a quantidade de profissionais que existem, a quantidade de fornecedores que existem para casamento. Desde uma pessoa que cuida do teu cachorro para você poder casar. Inclusive essa pessoa às vezes ela vai treinar o teu cachorro e ajudar o teu cachorro a entrar com as alianças, porque isso acontece muito em casamento, até fornecedores de buffet, fornecedores de locais, pessoas que cuidam no casamento, no caso cerimonialistas, equipe de vídeo, equipe de foto e agora a equipe de storymaker. Então a gente começou a perceber, né, eu comecei a perceber a quantidade de profissionais que existem ao redor disso. Eu também comecei a perceber que existiam muitos profissionais ruins e mesmo assim cobrando um valor alto, porque casamento é ticket alto, assim, os trabalhos que mais pagam pra gente hoje, basicamente, são os casamentos, né, porque é um ticket alto, é um momento especial da vida da pessoa, existe uma exclusividade por trás, a pessoa casa uma vez, ela não pretende casar de novo, então ela gasta mesmo dinheiro com aquilo, e eu comecei a perceber essa oportunidade, eu falei, caramba, existe uma oportunidade aqui, que possivelmente vai me ajudar a largar o CLT. E daí eu dei muita sorte com o chefe em janeiro, me mandou embora, e eu peguei o meu dinheiro do acerto, investi em equipamento, alguns equipamentos que a gente precisava. Comprei um gimbal, a gente pegou um outro celular. E aí, a partir de janeiro, então, eu estava trabalhando full time com isso, mesmo ali em novembro, sendo só uma renda extra. A gente apostou mesmo no negócio. Até então, até dezembro, ali era uma renda extra, era uma simples e pura renda extra, que ajudava, sim, auxiliava a gente no nosso trabalho, mas não era o suficiente para nós duas largar o nosso emprego ainda. Eu planejava largar meu emprego na metade do ano só. Planejava me estruturar, investir em equipamento, em algumas coisas que eu precisava, e daí sair do meu emprego. Mas como meu chefe mandou embora, ele adiantou essas coisas. E aí eu lembro que em fevereiro a gente começou a rodar anúncio. E aí, assim, foi uma loucura. Eu criei 3 anúncios super básicos, super simples, direto ao ponto, e coloquei pra rodar. E eu lembro que quando foi em abril, a gente já bateu ali 10 mil de faturamento. Na verdade, a gente bateu 11. Acho que foi quase 12, se eu não me lembro, mas passou de 11. Eu lembro que passou de 11 mil. E eu lembro que eu olhei para aquele faturamento e falei, caramba, em 6 meses aí de uma decisão que a gente tomou de não vamos realmente trabalhar com isso, a gente se posicionou no mercado, a gente bateu 10 mil reais de faturamento, né? E desde então a gente nunca ganhou menos. Claro que sempre tem um mês ou outro que você ganha menos ali. Teve o mês de julho, que foi um mês que as coisas ficaram mais apertadas, porque é um mês que é muito frio aqui na nossa região, né? Então a gente já atua aqui na região de Curitiba, é muito frio. E foi um mês que foi difícil, mas eu acho que dinheiro é muito energia, né? Eu aprendi muito isso nesse ano agora de 2025. Dinheiro é energia, uma vez que eu acredito muito nisso, que uma vez que você bate um valor ali de faturamento, você não vai ganhar menos do que aquilo, a não ser que você tenha muito medo, e essa energia de medo tome conta e de fato faz com que você não ganhe esse mesmo tanto, né, no caso. Então, a gente não se preocupou em nenhum momento, mesmo nesse mês ali que foi um mês mais fraco de demanda, e as coisas acabaram dando certo da mesma forma. Mas, eu lembro que em 2024 teve um boom ali do storymaker, mas ainda assim uma profissão que as pessoas não conhecem. E eu acho que as pessoas não falam tanto sobre a quantidade de demanda que existe nesse mercado de casamento, né? O tanto de trabalho que tem. E as pessoas também não falam o suficiente o quão fácil é de você se inserir. Assim, até hoje, eu e a Fernanda, a gente agora vai trocar de aparelho, mas a gente trabalha com 2 iPhone 13, entendeu? Eu comecei a levar o meu computador pra ajudar a editar os vídeos nos eventos agora, tem o quê? Um mês. Mas até então era com 2 iPhone 13 que a gente trabalhava, a gente começou com um só. E a gente acabou de passar por um final de semana, inclusive agora a gente trabalhou sexta, sábado, domingo e segunda, e a gente teve um faturamento aí nesses 4 dias de 4.750.
Se eu não me engano, foi esse o valor. Em 4 dias trabalhado, coisa que a gente no CLT a gente não ganhava. Nós duas, se juntar nossos 2 salários, não dava isso em um mês. A gente precisava das rendas extras ali para conseguir pagar o básico, né? Porque a gente sabe que é complicado viver no Brasil, né? Se você quer ter um pouquinho mais de luxo, você precisa ganhar um pouquinho mais de dinheiro. É porque se você depender de um emprego comum, não tem como. Ainda mais eu, assim, eu não tenho nenhuma formação. E eu lembro que até metade de 2024 eu nem sabia que eu tinha uma habilidade que podia ser monetizável, que eu tinha essa capacidade. As coisas fluíram muito natural pra gente. Parece que a gente já faz isso há muitos anos. E a gente, obviamente, a gente tá sempre aprendendo, apesar de nunca ter comprado nenhum curso específico pra fazer isso. A gente tá sempre aprendendo, né? Sempre tentando replicar. Eu sou uma pessoa que, na primeira oportunidade de replicar aquilo que eu vejo, eu faço. Então, eu tô sempre prestando atenção em como que a pessoa tá gravando aquela cena, em como que ela tá editando aquela cena, o que que ela tá fazendo ali. Acho que isso ajuda bastante a gente a também ser diferenciada e ter chegado tão rapidamente assim nesse faturamento. E, assim, cabe mais. Se eu for falar pra vocês, tem como você fazer um reajuste no valor e ganhar mais. E hoje, eu acredito que seja um mercado extremamente fácil de você se inserir, o mercado de casamentos em si. Agora, independente do que você vai fazer, eu acho que se você vai abrir um local onde as pessoas podem casar, você vai ganhar dinheiro com isso. Se você vai, sei lá, fazer o buffet do casamento, você vai ganhar dinheiro com isso. Se você vai cuidar do pet da pessoa e auxiliar o pet a entrar no altar com as alianças, você vai ganhar dinheiro com isso. Assim, casamento é absurdo. E uma coisa que eu considero que foi uma grande virada de chave pra gente foi ter feito o anúncio. O anúncio tornou a gente bem conhecida na região. Obviamente, a gente já tinha um portfólio, né, que ajudava muito. Nosso portfólio já era muito bom. As pessoas começaram a entrar muito em contato com a gente, por mais que não fechava ali, às vezes, no primeiro contato, a gente acabou se tornando um pouco mais conhecida aqui na região. Isso acho que ajudou bastante. E eu aprendi a fazer esses anúncios lá em 2023, quando eu tava tentando ganhar dinheiro com marketing digital. Em 2023, se eu não me engano, não, em 2024 eu cheguei a fazer anúncios para uma empresa, não deu muito certo, assim. Fiz a minha parte, mas aí dependia muito dos anúncios serem bons e eu não produzia os anúncios, eu literalmente só subia os anúncios na plataforma. Então tudo que eu aprendi, tudo que deu errado em tese nos outros anos me ajudou agora em 2025 pra gente conseguir, né, chegar nesse faturamento aí. Eu tenho certeza que é só o começo, né? Ele vem crescendo gradualmente porque a gente vem ajustando nossos preços. Hoje a gente não consegue fazer muito mais coisas porque a Fernanda tá para sair do trabalho dela. Então, como ela é a cara do negócio, às vezes eu fico meio limitada, eu dependo muito dela para fazer as coisas. Mas eu já posso dizer para você que a gente consegue hoje não depender mais de um CLT, assim. E é um mercado, gente, que se eu falar para vocês assim que uma vez que você se insere dentro do mercado ali de casamentos e eventos de uma maneira geral, aí obviamente a gente fala mais de 15 anos e aniversários também, mas o casamento ele é mais exclusivo. Uma vez que você se insere nesse mercado, dificilmente você vai ficar sem dinheiro. Porque é incrível quanto dinheiro tem, como as pessoas casam, como elas gastam dinheiro com isso. Então, até se fala muito pouco disso, né? Até uma coisa que provavelmente eu vou abordar em algum vídeo futuro aí no canal. Mas eu queria contar essa história pra vocês, né? Como que foi. Porque as pessoas sempre perguntam, né? Como que você chegou nessa conclusão? Como que vocês começaram? A grande verdade é que foi tudo muito fluido pra gente. A gente se identificou desde o começo com o trabalho em si, com tudo que tinha que fazer. A Fernanda ama trabalhar com casamento, eu também. Eu parece que já sabia editar vídeo desde o início, né? Obviamente hoje eu melhorei bastante, né? A gente melhorou bastante, a gente vem melhorando, a gente se cobra muito, porque acho que quando você gosta do que você tá fazendo é muito fácil pra você evoluir, né? É fluido pra você. E é claro, né, gente, que é trabalho, é uma prestação de serviço. Não é nenhuma fórmula milagrosa, não fica rico do zero, acho que isso não existe, né? Eu acho, inclusive, até que o mercado é meio sujo em relação a isso. Não é fórmula mágica, é trabalho. Assim, a gente, literalmente, no momento que a gente chega no evento, até o momento que a gente sai, a gente trabalha bastante. Hoje nós trabalhamos em duas, o que facilita muito a nossa vida. Mas nos primeiros eventos a Fernanda ia sozinha, e até hoje a gente conhece bastante storymaker que trabalha sozinho. E como eu falei pra vocês, é um mercado extremamente abundante. A gente conhece profissionais excelentes, a gente conhece profissionais péssimos, e tem mercado para todo mundo. Dificilmente a pessoa fica sem trabalhar dentro desse ramo de casamentos. É incrível como é um mercado com demanda e como é um mercado fácil de você se inserir, fácil de você se estabelecer. Obviamente eu tô falando de você sim fazer um bom trabalho.
e é um mercado fácil de você se manter, porque existe uma demanda absurda. Por mais que você faça um trabalho ali muito meia boca, vai ter sempre gente te contratando, porque tem pessoas casando com pouco dinheiro, tem pessoas casando com muito dinheiro, tem pessoas com ticket médio de gasto em casamento, então é muito tranquilo de você se inserir. E uma coisa que eu queria falar pra vocês também, né, agora não só relacionado a esse mercado e a essa profissão em si, mas eu queria falar pra vocês prestarem um pouco mais atenção nas oportunidades que estão debaixo do nariz de vocês, né? Existem milhões de oportunidades no mundo e obviamente o que foi uma oportunidade pra mim talvez não vai ser pra você, mas talvez tenha oportunidades aí debaixo do teu nariz nesse exato momento que você não tá enxergando, você tá idealizando um caminho que talvez você viu que alguém seguiu e você tá achando que aquele é o ideal pra você, que aquele é o caminho perfeito pra você. Mas eu convido você a pensar um pouco e olhar ao que tá ao seu redor e ver se não tem uma oportunidade que está debaixo do seu nariz hoje e que pode fazer com que você tenha uma renda extra, com que você possivelmente saia da sua CLT e possivelmente ganhe até muito mais dinheiro do que você pensou que você ia ganhar. E é isso por esse vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis contar essa história porque a galera sempre pergunta, tem curiosidade de saber de como que foi que a gente se inseriu nesse mercado. Não tem muito segredo, foi uma coisa natural que simplesmente foi acontecendo pra gente. Mas tem alguns pontos que é legal compartilhar, que foram pontos de virada, pontos onde eu percebi que existia oportunidade, pontos onde eu imaginei que se eu fizesse um anúncio eu iria fechar minha agenda e foi exatamente o que aconteceu, né? Eu acho que você parar para pensar nas coisas, eu acho que pode ser uma coisa muito, muito valiosa e que muitas vezes as pessoas não param para fazer. Elas estão sempre escutando o conselho dos outros, mas elas não param para pensar e analisar por si só as coisas. Então essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.